Olá, vocês estão bem? Eu estou bem. Vamos falar de Ubuntu? Na Carta Cidadanista da Raiz, consta que Ubuntu é partilha, colaboração entre as pessoas, cuidado, consenso. Consenso não é simplesmente concordar com o outro para deixar para lá, mas é a gente realmente entrar num consenso entre as nossas opiniões. A inclusão de todos. Compaixão e compreensão. E lógico que solidariedade. Dizemos que o Ubuntu é o quê? O Ubuntu é eu sou porque nós somos, eu sou porque você é. Mas na verdade, o Ubuntu ele vai um pouco a mais. Nós pensamos em Ubuntu quando nós pensamos que as nossas decisões têm que ser com foco na totalidade. A minha decisão, ela não é com foco no meu eu, no meu individual, no meu grupo, na minha comunidade. Mas é pensando na totalidade, pensando em todos. É se colocar no lugar do outro. E isso nem sempre é tão fácil assim, não é mesmo? O Ubuntu é nós trabalharmos a interdependência entre as pessoas. E não a independência, o meu individual. Voltando, é pensar na totalidade. É nós estarmos sempre interdependentes um com o outro. Quer ter uma ideia? Quando que surgiu o Ubuntu no mundo? Nós podemos pensar, foi lá na África do Sul, foi na África. Aonde surgiu o Ubuntu? O Ubuntu, na verdade, se nós formos buscar lá atrás, nós vamos perceber que o Ubuntu surgiu lá na pré-história. Imagina que o povo não sabia produzir fogo e nós precisávamos do fogo. Era frio para iluminar, para o calor, afastar animais. Mas nós não sabíamos produzir fogo. Então, como se tinha acesso a esse fogo? O rai, ia produzir o fogo numa mata, em algum local. Imagine se alguém pegasse esse fogo e falasse, ele é meu. E a partir daí, o poder nessa comunidade é meu. Quem quiser ter acesso a esse fogo tem que concordar comigo, tem que ser meu amigo, tem que ser da minha comunidade. Mas não foi isso que o pessoal da pré-história fazia, não. O pessoal da pré-história acreditava, sem saber, em Ubuntu. Eles acreditavam na interdependência entre as pessoas. Então, a partir do momento que eles tinham acesso ao fogo, eles iam se revezando no cuidado com esse fogo. Ele era cuidado com toda a delicadeza, porque eles sabiam que o todo, a comunidade, dependia desse fogo e não do poder individual. Então todos se revezavam a cuidar do fogo. Quer outro exemplo? Nós podemos pegar a Ilha de Páscoa. Já ouviu falar da Ilha de Páscoa? A Ilha de Páscoa é uma ilha que atualmente pertence ao Chile e ela fica muito distante, ela fica mais ou menos 2.400 quilômetros do Chile. Imagina, ela fica num ponto muito distante do mundo, né? E teve uma época, eu acho que vocês já ouviram falar nos moais, que o pessoal construía aquelas estátuas grandes, né? Por que eles construíam? Nós não sabemos direito, né? Mas as pessoas supõem que a construção daqueles moais, elas tinham muito a ver com o poder da comunidade. Então eles eram construídos, tinha um local onde tinham as pedras, o pessoal esculpia esses moais através dessa pedreira, né? E eles transportavam esses moais para onde? Justamente para as suas comunidades. Esses moais eram estátuas enormes, às vezes chegavam até 10 metros de altura. Como que se transportavam esses moais? Bom, então tinha as árvores, eu cortava as árvores e os troncos, nós íamos rolando os troncos, né, com o moá em cima, e eu ia levando para minha comunidade esse moá. E veja, era a ideia de poder. Então, quanto maior o moá,
mais poder a minha comunidade tinha perante as outras comunidades. Agora, as pessoas, então, elas começaram a vivenciar em função desses moais. Então, tinha o pessoal que esculpia, o pessoal que tinha que transportar esses moais, né? Então, se pegavam as pessoas das comunidades simplesmente com um foco nisso, porque esse era o nosso poder. Então, muitos, às vezes, até deixavam da agricultura para trabalhar em função desses moais. O que aconteceu? Foram devastando todas essas árvores. A ilha foi deixando de ter árvores, de ter vegetação. A agricultura foi deixando de lado. As pessoas passaram a ter necessidade de alimentos e elas não tinham mais acesso. Por quê? Porque causou todo um problema no ecossistema da ilha. Com a falta de alimentação, houve toda uma proliferação de ratos. As pessoas começaram a comer ratos. E quando acabaram os ratos, se passou ao canibalismo. E o que aconteceu com a Ilha de Páscoa? A sociedade entrou em colapso. A sociedade da Ilha de Páscoa praticamente ela foi extinta. Dá para você perceber a comparação das duas? Pré-história, eu me preocupei com o todo, Ubuntu, nós estamos aqui até hoje, devido ao pessoal da pré-história. Mas se eu lembrar da Ilha de Páscoa, em que eu estava preocupado com o poder individual de uma determinada comunidade, ela entrou em colapso e deixou de existir. Quer um outro exemplo? Vamos lembrar da África do Sul? Quando Mandela assume o poder, ele assume a presidência, e Mandela sofreu muito, imagina, anos na prisão, muitas pessoas torturadas durante esse tempo todo. Qualquer pessoa no lugar de Mandela provavelmente ia fazer o quê? Eu vou retaliar, eu vou me vingar dessas pessoas que me fizeram o meu povo sofrer tanto. Mas não foi isso que ele fez. O Ubuntu, junto com o Desmond Tutu, eles resolveram aplicar o Ubuntu. O que eles fizeram? Eles instituíram as comissões da verdade e reconciliação. O que era a comissão da verdade e reconciliação? Primeiro, para fazer o pessoal lembrar tudo que eles sofreram. Mas o mais importante que eu vejo nessa comissão da verdade foi que ele colocou frente a frente as pessoas que sofreram, os oprimidos, os torturados, frente aos torturadores e aos racistas. Para quê? Para uma vingança? Não. Foi, na verdade, para tentar uma mediação, uma conciliação. O torturador e o racista, ele tinha que ouvir as pessoas contarem as suas histórias, em todos os detalhes, tudo que eles sofreram, para que eles se pusessem no lugar do outro, para que eles entendessem o quanto o outro sofreu. Através disso, a ideia era fazer um encontro do povo consigo mesmo. Era substituir esse meu sentimento de sofrimento, esse povo que durante toda a sua história carregou um sofrimento tão dolorido, e ele ia substituir esse sofrimento, esse sentimento dolorido, pela esperança e não pela vingança, pela vontade de construir de novo o seu país. Era eu conciliar, eu tentar entender, eu substituir todo o meu sofrimento do passado e do presente pela necessidade, a vontade de construir um futuro. E foi aí que surge essa sociedade em que ela tenta conviver juntos, né? Ela tenta se reconstruir, ter um futuro melhor, de irmandade, de interdependência, de Ubuntu. E é o que eles têm tentado até hoje. Então veja, quando eu penso em Ubuntu, é sempre a preocupação com a totalidade, né? Com o bem de todos, o bem comum. Como o fogo era o bem comum da pré-história, enquanto que os moais não eram o bem comum da Ilha de Páscoa. E se vocês procurarem em livros, vocês vão ver que muitas sociedades no mundo deixaram de existir. A própria sociedade viking deixou de existir por causa disso, por causa da preocupação com o eu individual, com a minha comunidade simplesmente, tá? O que o Ubuntu então não é? O Ubuntu não é intolerância. Da onde que vem a intolerância? A intolerância vem do egoísmo, do preconceito, do julgamento.
Não lembro de um tempo em que se vive tanta intolerância no mundo como nós vivemos atualmente. Tenho certeza que você usa a rede social. Não tem coisa mais intolerante do que rede social. As pessoas até dizem que nós temos o eu, mas eu tenho também o meu ego virtual. O que é o ego virtual? Você deve ter algum amigo ou uma amiga que é um doce de pessoa. Toda vez que vocês vão conversar, ela tem uma fala mansa, uma pessoa muito doce. E quando você entra no virtual, em alguma rede social, e vê o posicionamento dela, uma pessoa extremamente agressiva. As pessoas não conseguem se escutar na rede social. Elas não conseguem se compreender, não conseguem se colocar no lugar do outro. Né? É muito o eu individual, é o meu ego virtual. Nós precisamos tentar lutar contra isso. E essa é a ideia do Ubuntu. Há algum tempo atrás, houve uma fatalidade no Rio de Janeiro em que as pessoas morreram, né, por causa de uma ciclovia, que ela foi abalada por causa de uma onda. E aí rodou nas redes sociais uma foto que ela mostra o que não é o Ubuntu. Ela mostra a intolerância do individual. Essa foto, em que nós vemos as pessoas preocupadas com o meu fim de semana, em que eu tenho que aproveitar a minha praia, que eu tenho que jogar o meu futebol. E não me importa se ali do meu lado, onde eu estou jogando futebol, onde eu estou curtindo a minha praia, tem um ser humano que acabou de falecer. Isso não é o Ubuntu. Isso é a intolerância. Qual é a ideia? O que eu tenho para sugerir para vocês? Vamos formar um grupo? Nós podemos nos separar em grupos agora e conversar sobre o Ubuntu. Qual que é a ideia? É nós conversarmos sobre uma situação em que você vivenciou o Ubuntu. Vamos tentar? Acho que vale a pena.